Voltando, gente, é que haja memória pro celular, filho. Eu tive que jogar uns vídeos fora. E o vídeo parou, tá? Mas onde eu tava? Eu tava falando que quando eu idealizei os infinitesimais, que eu chamava de unidades mínimas universais, a matemática quis me brecar no limite, tá? O cálculo do limite, tá? A questão é, o limite, ele vai falar o quê? Ele propõe um gráfico, um eixo cartesiano. Ele vai falar que nunca vai chegar ao infinito, só vai tender ao infinito. Tá, gente, ironias à parte, tá? Porque é óbvio, você vai desenhar no papel infinito como? Aliás, muito menos no computador. Porque o computador, se você ainda pudesse pôr em dúvida se o traço é infinitesimal ou não, é quântico ou não, o computador, mano, é pior ainda. Ele faz uma coisa que se chama discretização. Quando o computador faz uma linha de um gráfico, na verdade não é uma linha. Na verdade ele achou uns pontos, ele achou uma quantidade finita de pontos e fez retas entre cada ponto. Que você dá, se você olhar o zoom, tá, olha de longe, é uma curva, por exemplo, uma parábola, tá? A ideia é óbvio que vocês não vão alcançar o infinito. Por quê? Porque vocês são finitos. Óbvio que um gráfico no papel, um computador nunca vai mensurar o infinito. Porque tudo aí é finito. Mas você vai dizer que o infinito não existe? Existe. Mas quem que consegue? Porque se a coisa não chega nunca ao infinito, só tende ao infinito, por quê? Porque vocês acham, porque vocês são finitos. Porque para você mensurar o infinito, você tem que ser infinito. A partir daí, mano, o limite, ele veio falar isso. Aí o que acontece, mano? Claro que tinha a demanda de você calcular o quê? Uma derivada. Que seria a distância curva, né, de um gráfico, joia? E ainda a integral, para você calcular qual o volume de uma parábola, o volume de um círculo, né, uma circunferência, o volume de uma esfera, joia. Tudo isso é legítimo. Mas vocês estão usando o quê? Infinitesimais da derivada. Tá? Porque assim, você vai falar que o limite ela não deixa que o infinito exista. Não existe o infinito, não vai ao infinito, tende ao infinito. Então, tipo, eu já cancelei essa questão no vídeo passado, que eu comprovei que as duas extensões de infinitude, as duas ordens de magnitude do infinito existem. Porque eu até fiz uma unidade de medida super encheção de linguiça. Eu chamo de logaritmo de UM. Logaritmo UM. O que é o logaritmo da unidade mínima universal? O que acontece? Por exemplo, você tem um dividido por infinito. E cada logaritmo que você... Um dividido por infinito, entre parênteses, eleva a 1, a mesma coisa. Eleva a 2, o que acontece? Você tem 1 sobre dividido por infinito ao quadrado. Aliás, eu tenho comprovação baseada na lógica que só 1 dividido por infinito ao quadrado que dá 0. 1 dividido por infinito não é 0. É um infinitesimal, tudo bem. Mas vamos pular essa parte. Eleva por um número negativo. O infinitesimal elevado a menos 1, infinito. Infinitesimal elevado a menos 2, infinito ao quadrado. E essa unidade de medida de log UM, tá? Logaritmo de UM. Tá? Se não tiver o D, dá erro. Aí o que acontece, mano? O que acontece? Essa unidade de medida está comprovada na questão de que simplesmente eu refuto que o limite vai me brecar no infinito. E sim, veio os cálculos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo... Eu quero ver qual a competência de alguém falar o cálculo 4. E ainda, vamos estudar o 5? Tem gente que estuda o cálculo 5, filho. Sabe pra quê? Pra se enforcar, filho. Deram essas, filho. Tá, você sabe que aquele tal daquele Boltzmann é tipo como se fosse uma mitologia. Tem um Nabucodonosor lá.
Sabe que aquele Peletron, que é um acelerador de partícula, que não é um pela-saco, filho. O bagulho, sabe o que é? É aquela estátua de ouro da Babilônia, que todos tinham que adorar. Toda vez que tocava trombeta, todos tinham que adorar. Vai se fuder, filho. Tá, estátua é o caralho. Dá pra destruir aqui. Aliás, tem profecia, tá, tudo bem. Aí não, esse Nabucodonosor, tudo bem. A questão é a teoria das cordas. Tem tempo para falar bosta? Tem. Se você fala da teoria das cordas e você formula toda a matemática dela, você vai para onde? Ah, não. Faça o contrário para você cometer um suicídio acadêmico. Faça primeiro a teoria da assimetria quântica. Se vocês tivessem tempo. Porque se vocês fizessem isso, vocês iam ter que reformular tudo por causa para adaptar com a base que seria a teoria da super. Eu acho que supercorda eles assumiram que é uma ficção científica ou não. Acho que pelo contrário, eles fizeram a simetria e já tinham porra, já tinham feito, fizeram mano, a supercorda devia ser um incremento do incremento da porra do caralho. Tá, e simplesmente, pra que eu preciso de física? Pra porra nenhuma, filho. Tá, eu tava na minha. Tá, eu tava na minha, eu tava certo. Aliás, eu fui reprovado em um monte de matérias de maneira mais injusta do mundo, filho. Não tem nem o que falar, filho. O instituto não responde às minhas reclamações, mano. E todo mundo tá careca de saber que eu tô certo, filho. Não, sabe, não é nem cara de pau, é sarcasmo, cinismo desses professores, mano. Tá, e aí o que eu tava falando? Assimetria. Tá. Bora, tenho tempo. Eu comecei falando aqui. Aliás, continuação daquele vídeo lá que caiu. Eu tava falando. Ciência, né? Eu tava falando que não dá certo, total. Peletron tá, sim, Nabucodonosor, teoria das cordas, assimetria, bora. E antes eu falava de Casimiro, isso, não, não, pior. Eu já falei da... tá. A questão é... Eu tô falando do axioma do infinito. Ele tem que assumir os dois patamares que é o infinitamente maior do que o infinito. Que, em questão de... Para fazer sentido, gente, não é que é infinitamente maior do que o infinito, não. É que tem o infinitesimal, o finito e o infinito. Acabou. Se você acha um logaritmo 3... ele não faz sentido mesmo. Mas é questão de relação, mano. É questão, sabe do quê? De que algebricamente dá, mas realmente a matemática não tem fim. Ok? Aí que tá. Bora. Então eu ainda falo. Se eu consigo comprovar o quê? A lógica. Ela tem que ter todos os axiomas. Bora, é o que eu falei. 3 axiomas da lógica, todos os axiomas da matemática e o axioma da matemática despontual, que o que vale é o axioma do infinito, sendo que a demonstração é meio que fragmentada, mas o que importa é o resultado final. A matemática pontual avança, ela transcende a matemática despontual. E obviamente a matemática despontual inclui a matemática pontual, então você pode chamar tudo de uma coisa só. A base é a lógico-matemática despontual. Porque a partir daí é que vem a criação. E sim, a física é um artifício. Não dá para você falar que a física está entre a matemática pontual e a despontual. Porque se fosse a física clássica, primeiramente você tinha que explicar como que o espaço deve ser infinitesimal. Porque se o espaço... Quer dizer, não dá, tá? O espaço é infinitesimal, gente.
Se o espaço fosse tipo um pixelizado, filho, eu já meio que... Se o espaço fosse a porra que for, filho, não ia dar certo, gente. Tá? Começa por aí, filho. Já tô bravo já com esse instituto de física, filho. O espaço... porque as distâncias são infinitesimais. Joia? Então não fala que o espaço é pixelizado, é quantizado, não. É claro, pixelizado eu tô debochando de você. O espaço Matrix, tipo, tá. Eu vou fazer outros 300 vídeos para matar esses desgraçados. Porque não é, tá? Aí fala da teoria do universo holográfico. Ah não, aquilo já não é nem ocultismo, aquilo vamos supor, sei lá, tá. Não tem nome ainda, filho. Ainda mais a ocultista que fala disso é a adepta Lilith, tio. Eu não me segurei, tá, no chat dela, filho. Tá, não vem com essa não, caralho. Tá vendo? Universo holográfico, pra ainda falar que é Matrix, pra ainda falar que... Tá, gente, não aprendam isso, tá? Tipo, deleta da internet, tá? Aliás, se possível, tipo, corta o cabo do Wi-Fi. Ah, mas tá, foda-se. Tá, tem cabo lá, com certeza. Pra onde? Pra uma antena. Tá.